Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo na Epístola a Tito. É uma carta bem curta, sabe? Mas, nossa, é incrivelmente densa e prática. Ela é basicamente um guia sobre como construir uma comunidade de fé que seja forte e saudável, mesmo quando tudo ao redor parece um caos. E essa é a grande pergunta que Paulo está querendo responder aqui. Ele escreve para o seu parceiro, Tito, que tinha uma missão assim, gigantesca pela frente. E a resposta que ele dá, olha, é tão relevante hoje quanto era há 2000 anos. Vamos direto ao ponto. Ok, então para a gente entender o cenário, Tito foi deixado pelo apóstolo Paulo lá na ilha de Creta. E naquela época os cretenses tinham uma fama, digamos, complicada. Eram conhecidos por serem mentirosos, indisciplinados, então o ambiente era bem hostil para uma nova comunidade de fé. A missão de Tito, portanto, não era nem um pouco fácil. O foco era esse. Não era só sobre pregar, entende? Era sobre estruturar, sobre construir algo que fosse durar. Paulo basicamente entrega para Tito um verdadeiro manual de instruções, um plano de ação para colocar ordem, liderança e propósito naquela jovem igreja em Creta. E por onde se começa a construir no meio desse caos todo? Pelo alicerce, claro. E para Paulo, esse alicerce tem três pilares que não dá para separar: uma liderança com caráter sólido, a defesa incansável da verdade e a implementação de uma ordem saudável na comunidade. Agora, o que é muito interessante aqui é que o foco é todo no caráter, não no carisma. Paulo não está procurando os mais ricos ou os mais influentes, não. Ele busca pessoas que sejam irrepreensíveis na vida pública, fiéis nos seus casamentos, com uma família em ordem e, acima de tudo, alguém que seja firmemente apegado à palavra de Deus. A lição é clara, né? A liderança espiritual começa em casa e se prova na integridade do dia a dia. Isso era essencial para ganhar respeito naquela cultura tão desconfiada de Creta. E esse slide aqui, olha, ele deixa claríssimo o porquê desses critérios serem tão importantes. Lá em Creta, existia uma oposição forte. De um lado, a liderança íntegra, que constrói. Do outro, os falsos mestres, que são descritos como rebeldes e gananciosos, que por dinheiro estavam dispostos a destruir famílias inteiras com seus ensinos. O contraste é gritante. As palavras de Paulo aqui são, uau, incrivelmente fortes. Eles precisam ser silenciados. Não tem meio termo. Isso mostra que proteger a comunidade não é uma atitude passiva. Exige coragem para confrontar o que é prejudicial e para defender a verdade com firmeza. E aí a gente chega num ponto-chave, esse conceito de sã doutrina. A palavra sã quer dizer saudável mesmo. Não é só um conjunto de regras frias, mas um ensino que produz vida, que produz saúde e maturidade espiritual. É o que alimenta a igreja de verdade. E isso nos leva a uma reflexão importante. Se a doutrina certa é saudável, como a gente viu, então o ensino falso é como uma doença, que pode infectar e adoecer a comunidade inteira. Será que nos nossos grupos existe esse mesmo cuidado para proteger a saúde espiritual de todo mundo? A proteção contra ensinos que desviam e corrompem? Será que isso é visto como um ato de amor e de cuidado? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Beleza, vamos avançar um pouco para ver como isso se desenrola. Porque uma doutrina saudável não fica só na cabeça, né? Ela desce para o coração e transforma o jeito de viver. Paulo chama isso de a graça que educa. Olha, essa é uma das ideias mais potentes da carta, sem dúvida. A graça de Deus não é uma licença para a gente fazer o que der na telha. Muito pelo contrário. Ela é como uma professora, uma instrutora. Ela nos treina ativamente a deixar para trás o que é destrutivo e a abraçar uma vida de autocontrole, de justiça e de devoção. E o legal é que essa educação da graça não é algo abstrato. Ela aparece de forma bem prática no dia a dia. Veja só como Paulo direciona isso para grupos específicos da igreja. Aos homens mais velhos, ele pede sensatez, dignidade. Às mulheres mais velhas, reverência e que sejam boas mestras. Aos jovens, o desafio do autocontrole. E aos servos, que sejam totalmente confiáveis. A fé se torna visível, se torna prática na rotina de cada um, e isso cria um contraste poderoso com a desordem que existia lá fora. E o que motiva isso tudo? Qual é o combustível para essa vida transformada? Paulo aponta para a bendita esperança. A certeza da volta de Cristo não é para nos dar medo, mas para nos inspirar, para nos purificar. É sobre viver o hoje com os olhos na eternidade. E isso joga para a gente outra pergunta daquelas bem direta. Se a graça nos educa e a esperança nos motiva,
A vida que a gente leva deveria ser uma bela propaganda do Evangelho, não é mesmo? A nossa conduta torna a mensagem de Cristo atraente para quem está olhando de fora. Chegando na reta final, vamos ver como tudo isso se conecta com o jeito que a comunidade interage com a sociedade e também como ela mantém sua própria saúde por dentro. Paulo começa com uma boa dose de humildade. Ele lembra os crentes: olha, lembrem-se de quem vocês eram. Tolos, desobedientes, escravos das paixões. A mudança não veio por mérito próprio, mas só e unicamente pela misericórdia de Deus. E essa lembrança é a base para tratar os outros com gentileza e com mansidão. E esse slide aqui organiza o raciocínio de um jeito bem claro. A salvação é o ponto de partida, é um presente da graça. Isso leva a uma renovação por dentro, feita pelo Espírito Santo. E qual o resultado natural disso? A dedicação às boas obras. As obras não são a causa da salvação, elas são a evidência, a resposta de gratidão por ela. E para manter a comunidade saudável por dentro, Paulo dá um guia bem prático. Primeiro, a postura com quem está fora. Ser submisso às autoridades e mostrar uma cortesia genuína com todo mundo, o que ajuda a desarmar a hostilidade. Depois, a postura interna. Evitar discussões inúteis que não levam a lugar nenhum e, um ponto crucial, ser firme com quem insiste em causar divisão, protegendo ativamente a união do grupo. Então, para a gente amarrar tudo isso, a Carta a Tito não é uma coleção de ideias soltas. É um projeto integrado, um plano coeso para uma fé que realmente transforma as pessoas e a comunidade inteira. Em resumo, a mensagem central é esta: a fé não é um conjunto de ideias abstratas, mas um poder que transforma. Ela une o que a gente acredita com o jeito que a gente vive. Ela pega as peças soltas de uma comunidade e organiza tudo com um propósito. A fé genuína, segundo esta carta, sempre vai produzir uma mudança visível, colocando ordem, instrução e santidade em tudo que ela toca. E a gente termina com essa pergunta final, que ecoa a missão de Tito lá em Creta e chega até nós hoje. Cada pessoa, com os seus dons, com a sua vida, está ajudando a construir, a fortalecer a comunidade ou não? É uma pergunta que com certeza vale a pena a gente ponderar. Obrigada por acompanhar a gente nessa análise